Fala família de paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aleph, sou psicólogo aqui da igreja e este é o nosso programa O Divã 2. Estamos em nosso segundo programa, já tivemos nosso primeiro programa no mês de janeiro, falamos sobre saúde mental e neste programa de hoje vamos falar sobre um tema incrível, né? Relações familiares. É um tema que atinge todas as pessoas e por isso que já colocamos esse tema aí no nosso segundo programa. Só que hoje eu não estarei sozinho, né? Eu estou recebendo aqui duas convidadas especialíssimas, né? Temos aqui a psicóloga Patrícia e a psicóloga Edith, né? Apresentando um pouco das duas. Patrícia, ela é psicóloga clínica, ela é pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental, é uma das abordagens da psicologia. Ela trabalha com adolescentes, com jovens e com adultos e se formou no ano de 2016, né? Aqui está a nossa psicóloga Edith, a nossa grande gestora, master do nosso Ministério de Psicologia aqui da igreja, né? Incrível, irmã Edith. Ela é formada desde 1994, ou seja, quando este jovem estava nascendo, esta mulher estava se formando. Então eu sou a marca da experiência dessa mulher, né? Ela não é uma vovó, ela disse que vovó não é uma vovó, né? Mas é uma mulher experiente, tem 27 anos, né? Já na profissão, que é a minha idade. E eu vou ter que ler o currículo dela aqui, porque é muito extenso, né? Pós-graduanda em gestão de pessoas, em jogos e dinâmicas de grupo em instituições gerais, porque na verdade ela tem uma experiência muito grande também na área da psicologia organizacional, né? Que trabalha com empresas, instituições, em modo geral. Atua com crianças e adolescentes em situação de risco, atuou, né, durante muito tempo, né, já passou essa fase, foi importante, mas já passou, né, e é hoje mestranda em neuropsicologia, tá bom? E vamos falar sobre esse tema, né, sobre esse tema relações familiares, né, o que a gente pode falar sobre esses temas, sobre esse tema, na verdade, relações. Sim, sobre relações familiares, eu fiquei meditando, fiquei refletindo sobre na semana toda, né, em que a gente estava ali conversando sobre o tema e como é importante, né, a família, que é uma base para o indivíduo, para todos nós, certo? É para ser, né? É importante ser. A gente sabe que hoje em dia existem vários fatores que talvez não promovam isso, mas é para ser essa base onde vai o quê? Desenvolver caráter do indivíduo, vai trazer estabilidade emocional, porque, de certa forma, é o prumo, né? O nosso prumo, a gente está ali, quando a gente está com algum problema, com algum tipo de situação difícil, a família vem e acolhe, e traz correção, e traz direção. É muito importante, né? O respeito, os limites, né, Edith? Então, como é importante o papel da família, né? Para nossas vidas. Exatamente. Concordo plenamente, não é a base de tudo. Tem até um dito popular que as pessoas cansam de falar, né? Minha família é minha base. E é uma grande verdade, pelo menos deveria ser, né? A base, porque é ali que você vai criando, vai desenvolvendo enquanto pessoa, enquanto ser humano, é ali que você vai estabelecendo limites, é ali que você vai criando a questão de respeito, você vai aprendendo como deve agir, não é ali que as suas raízes vão crescendo, vão sendo firmadas. É ali onde você vai aprender sobre cultura, sobre a sua história, sobre religião, sobre o respeito, a individualidade. Bom, é ali que se tem tudo, né? A importância da família, ela é fundamental, ela é extremamente importante para o ser humano, né? É extremamente importante. Você precisa conhecer a sua história, você precisa criar uma história junto com aqueles indivíduos, com aquelas figuras ali. E extremamente importante, como a gente já conversou antes, são os papéis, a definição de papéis neste meio, nesse contexto familiar, né? A figura paterna, a figura materna, o indivíduo enquanto responsável por aquela criança, pela estrutura daquela criança, pelo desenvolvimento daquela criança, a responsabilidade de cada um dentro dessa estrutura, tudo isso é extremamente importante. Quando você fala sobre isso, Edith, o que a gente pode pensar é sobre as funções, né? Tanto paterna como materna,
e parece que as funções elas entraram meio que em guerra durante esse período de pandemia, né? Tivemos aí um momento de ficarmos todos em isolamento dentro de casa durante mais de um ano, né? Porque se estendeu durante vários momentos. Como é que vocês visualizaram aí? Tivemos aí um aumento de separações, em contraponto, casamentos que tinham problemas e se resolveram na intimidade, né? Filhos muito ansiosos, porque agora você tinha um novo modelo, né? Dentro de casa, agora a escola foi transferida para dentro de casa, tinha os pais lá presentes. Como é que vocês visualizaram esse momento histórico tão importante que a gente teve, e único, na verdade, né? Na nossa sociedade, porque acabamos também se utilizando da própria tecnologia para manter a rotina, né? O home office ficou o school office também da mesma forma, né? Então tudo isso, o homeschool, né? Homeschool, né? Então como é que vocês visualizaram essa questão da pandemia também e as relações familiares nesse período de confinamento que a gente viveu durante o Covid-19? Assim, eu percebi que muita coisa foi aflorada, né? Eu acredito que potencializou coisas que já vinham no processo, né? Eu vejo dessa forma, eu consigo visualizar dessa forma. Então, essa coisa do aumento do número de divórcios, da violência doméstica, né? Seja ela contra a mulher, contra os filhos também. Aumentou muito, né, Aumentou Patrícia? significativamente. Então, você percebe que muita coisa foi aflorada. Agora, por quê? Porque, na verdade, podemos assim observar que coisas que precisavam ser pontuadas, ser trabalhadas, talvez no meio desse processo aí não foi. Às vezes a gente faz, como diz o ditado popular, vista grossa, sabe? Em coisas, em situações, e quando chega um dado momento que todo mundo entra dentro de uma casa e fica lá todo mundo, um olhando para o outro, e aí como é que vai ser? E tem aula ali, e tem trabalho ali, e a criança está gritando, e está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo ali naquele ambiente, e acaba sendo um ambiente estressor. O ambiente que era para ser um ambiente em que você quer estar mais tranquilo, relaxado, você está num ambiente estressor. Por quê? Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo ali, né? Exigindo da atenção tanto do pai quanto da mãe, dos responsáveis, né? Na família. Então, acaba que vai cada vez mais sendo como se fosse um catalisador, sabe? Potencializando o que talvez já vinha e que talvez não foi firmado e estabelecido como deveria. Verdade. E a palavra por si só já causa um caos muito grande, que é a história do confinamento. Você perder a liberdade de ir e vir, isso já causa um estresse muito grande. Eu escutei muito das pessoas dizendo, eu não conhecia esse lado dele. Na verdade, quando a gente está no mesmo ambiente por o tempo inteiro, 24 horas por dia, não tem que segurar uma máscara. Máscaras essas que muitas das vezes são colocadas até por necessidades, sabe? De talvez por aceitação, ou talvez porque a pessoa nunca conseguiu se expor da forma que deveria. Enfim, por N motivos. Não é? E é como diz Patrícia, já deveria estar ali, já deveria estar guardado, e não foi trabalhado. Então, o ambiente por si só já começou a se tornar um ambiente muito estressante. Quantas e tantas as vezes eu escutei de colegas de trabalho de dizer, poxa, já deu a hora de ir para casa, porque em casa era estressante demais. E olha que passava o dia fora trabalhando, a esposa passava o dia fora trabalhando, o filho não via, mas aquele momento de chegar em casa e o filho pedir atenção, ele se sentia estressado. Tá? E eu acho que esse momento foi muito mais um momento das pessoas se conhecerem, das pessoas se envolverem mais, perceberem quais são os seus papéis. Tá? Tem gente que se sente melhor quando acorda e diz, eu vou sair para trabalhar, vou sair desse ambiente. É necessário sair do ambiente para se sentir trabalhando. E foi levada a não mais sair do ambiente. Teve gente que não trocava nem de roupa para trabalhar. Ali, a parte de cima estava prontinha, a parte de baixo, se precisasse, estava despreparado. Por quê? Porque ficou difícil. E se eu ficar em casa, eu não preciso me preparar, me organizar para trabalhar. E
eu acredito que com a gente foi uma experiência fantástica. Como psicólogo, para a gente foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer essa separação e fazer o nosso trabalho da forma mais organizada possível, com muito respeito, com muita ética, com muita seriedade. E a gente precisava cavar naquele ambiente onde todo mundo estava junto e dizer, olha, esse limite é aqui, até aqui vocês passam. Daqui para cá não passa, porque eu não posso, eu estou trabalhando. Então, quando a gente começa a entender os nossos papéis e limitar também as coisas dentro de casa, fica mais fácil. Não é? E se envolver mais um com o outro, entender as necessidades do outro, que isso não estava acontecendo, não é? E entender o que estava faltando, o que é que está faltando em mim para que esse ambiente fique bom. Se cada um fizer o seu papel, as coisas melhoram. Eu não tive muito problema não, porque eu sou aposentada, meu marido é aposentado, a gente já convive junto já faz muito tempo. Vou fazer 33 anos de casada. Para mim foi bom, viu? Muito bom. Então, depende muito de como cada um coloca a sua visão. Será que não foi um momento de revelar o quanto superficial eram as relações que a gente vivia? Estava pensando nisso. Exatamente. E você pensando nisso, você, através da sua fala, me fez pensar um pouco sobre isso, né? Me fez também. Porque será que a gente não pode ter tido uma... Porque o psicólogo, às vezes, a gente tem algumas falas que são falas difíceis de ouvir, né? Mas a pandemia, né, considerando, claro, toda a tragédia que ela foi, mas ela também foi uma oportunidade de nós reavaliarmos muitas coisas, né? A gente tem que aprender muitas das vezes com momentos traumáticos. Na verdade, as grandes revoluções no mundo aconteceram depois de momentos como esse, né? Então, grandes mudanças, elas às vezes acontecem depois de grandes traumas. Sim. É por isso que a psicologia, como vocês mesmos já vêm falando, né, ela não desconsidera o sofrimento. Ela se utiliza disso. E aí onde vem a minha pergunta para vocês, né, para que vocês possam falar um pouco mais sobre isso, a demanda aumentou na clínica, as pessoas estão procurando mais psicólogos, né, as pessoas estão correndo mais atrás de buscar, né, se conhecer, resolver as demandas familiares, apareceram mais demandas e, consequentemente, vocês querem resolver isso na clínica? Eu acredito que as demandas sempre estiveram ali. Não é, Patrícia? Assim, só que as pessoas tomaram mais consciência da necessidade disso. Exatamente. Tá? Ou corria atrás de uma ajuda, ou simplesmente pifava, parava, né? Ou aceitava a destruição das relações diante de si. Eu recebi ligações de pessoas, na época estava em São Paulo, eu recebi ligações de pessoas daqui, por favor, me ajude, me diga o que eu preciso fazer, eu estou assim, eu estou desse jeito aqui, está acontecendo isso, o que eu faço, como é que eu vou agir? Às vezes aí eu quero ser atendido, pessoas do outro lado do mundo, eu quero ser atendido, eu quero ser acompanhado, eu não estou aguentando, porque também lá estava sendo afetada a questão da pandemia e do medo, né? Um medo assim gritante. Porque eu tenho medo de trazer para dentro de casa, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho medo de trazer para dentro de casa, para o meu avô, para o meu pai, para a minha mãe, sabe? Então foi tanta coisa. Então, é como você falou, a demanda ela já existia e o que a gente vem falando desde o início, né? Aquela coisa meio que tipo assim, não, eu não vou dar atenção a isso aqui agora, não. Porque não é prioridade para mim agora. Isso aqui, né? E existia, né, Patrícia, uma fala também que tudo era terapêutico, não é? Correr era terapêutico, fazer um crochê era terapêutico, cozinhar era terapêutico. E eles perceberam que terapia é muito diferente de tudo isso, não é? E quem faz terapia é psicólogo. Então, escutar não é a mesma coisa que ouvir, não, né? Não. Também tem isso. É porque tem pessoas que dizem, minha amiga é como se fosse uma psicóloga minha, né? Porque ela me ouve, mas não é só isso, não se trata só de ouvir. É o que vai fazer com essa escuta, isso. Não é? Então, assim, as pessoas tomaram mais consciência da necessidade. A palavra ansiedade virou moda, não é? Mas como? E agora? Como é que eu vou agir? Eram as perguntas. E eu acho que neste momento nós tivemos mais oportunidade, inclusive, de não só exercer a profissão, mas de ajudar. De ajudar realmente as pessoas, não é? Eu fico se perguntando assim, eu acho que quero trazer para vocês,
Por exemplo, nós não vivemos em um mundo onde todas as famílias são pai, mãe e filhos. Nós temos famílias com a participação de tios, né, de avó, de avô. Existem conjecturas de famílias que dentro de uma casa você tem avô, avó, tio, tia, pai, mãe, aí tem um primo que mora lá, né? Aí você tem várias formas e conjurações de família diferentes. Como é que vocês visualizam esses papéis, né? As funções, tanto materna como paterna, em famílias onde você tem uma intervenção, até às vezes, de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, né? A gente falou um pouco da pandemia agora, de tudo que aparece, mas o que eu estou falando para vocês agora é uma questão que já acontece na nossa vida há muito tempo, até antes da pandemia, né? Que é essa intervenção, participação e, às vezes, intromissão de outras pessoas que não são pai e mãe na criação dos filhos. A gente percebe que, como você fala, isso já existe há muito tempo, mas agora está muito maior porque, com esse contexto que estamos vivendo, muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou sem condições de manter a família. Então, as ajudas vieram muito mais, até muitas vezes a parte de avô e de avó, porque esses já são aposentados, já têm o seu salário garantido e tudo mais, então, podendo ajudar muito mais. Esse contexto ele é importante, não é? Você ter uma rede de ajuda, mas o que não pode acontecer é que aquela pessoa que está ajudando se sinta no direito de interferir nas relações, não é? Na criação, nas responsabilidades, As decisões. Exatamente. Isso não pode acontecer. Não é? A pessoa que está ajudando, ela tem que ter a consciência de que não pode interferir. Ela ajuda para o bem de todos, mas a criação é dada, a responsabilidade de criar, ela é dada à figura paterna e à figura materna, não é? E tem mais. Esse contexto, inclusive, tem que ser limitado, no sentido de, se você está me ajudando, mas quer interferir nas minhas relações, não, na minha criação, nas relações da minha família, não dá para ser dessa forma, entendeu? Tem que ser realmente discutido, discutido no sentido de conversado, dialogado, porque essa palavra está acabando, A está comunicação, ficando extinta, né? A comunicação hoje, o que eu vejo nas famílias, é trincada, você comunica, o outro não entende do que você está tentando falar e fica uma coisa, uma bagunça, aquilo ali. Não há empatia de se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está querendo falar naquela fala específica ali, sabe? E acaba que, como você falou antes aqui, a gente conversando, vira um nó, um emaranhado, né? Emoções. De emoções. E tudo isso acaba o quê? Afetando essa comunicação. Eu costumo dizer muito para casais, quando vêm conversar comigo, ou até mesmo em aconselhamento pastoral, de dizer assim, olha, vocês são um time. Vocês não são dois times que um está jogando e o outro tem que ver. Eu tenho que vencer. Não, vocês são um time. Todo mundo aí tem que trabalhar para quê? Para um propósito, para um foco. Por mais que eu pense diferente do meu esposo em alguns aspectos, e aquilo que a gente estava conversando antes, né? Sobre a questão de trazer da minha família coisas que eu quero, às vezes, impor e colocar ali no meio dessa família que eu estou construindo, porque deu certo ali, porque foi legal ali, entende? E trazer, só que o outro não concorda, então tem que haver o quê? Alinhamento. Exatamente, a consciência de que deixar o pai e a mãe, deixar a sua casa, formar uma nova família, tudo bem, eu trago os conceitos da minha família, é como a gente falou, é a base de tudo, foi ali que eu aprendi a ser quem eu sou, tá certo? Mas eu costumo dizer que nós trazemos uma bagagem, mas essa bagagem ela tem que ser esvaziada. Tem que ser esvaziada, não esquecida. Esvaziada. Por quê? Porque quando eu entro numa nova relação, que eu caso, que eu formo uma nova família, a gente começa a encher uma única bagagem, tá? Com os nossos, a nossa concordância, aquilo que é bom
para a nossa família. Eu tenho uma fala muito interessante, que eu ouvi muito isso do meu pai e de um tio meu, tá? E eu digo, quando eu vou falar com Samuel, por exemplo, que ele está na minha casa, não que eu vá educá-lo, mas eu tenho que corrigir diante de alguma postura não muito boa. Aí eu faço: Samuel, você não pode fazer isso. Aí ele faz: não, mas meu amiguinho João faz. Na família de João pode, nesta família aqui não pode. Para que ele entenda que as famílias, cada família tem a sua história, tem o que pode, o que não. As regras são diferentes, tá? Os limites são diferentes. Até a cultura também da família. É aquela frase que diz assim: mas fulano, você não é fulano. Mas meu amigo, você não é seu amiguinho, né? Que a gente sempre ouve muito da minha mãe, pai da mãe. Mas todo mundo vai, seu nome é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas mas mamãe, a mãe de fulana deixa. Como é meu nome? Eu sou sua mãe ou a mãe de fulana? Então a gente precisa entender, né? Como se dizia as pessoas mais antigas. E algumas mães repetem isso, porque até dizem que fala de mãe se repete, né? De geração em geração. Vai passando. Então vai. Transferência real. Então o que acontece? As pessoas, as crianças, de pequenininha, ela tem que entender que a sua família, o seu contexto familiar, ele é formado. A história está sendo formada ali, entendeu? E para que ninguém passe o limite do outro, nem desrespeite a fala de autoridade do outro. Tá? Muito importante isso. Eu costumava, junto com meu esposo, inclusive, quando a gente estava... meu esposo era o não, eu era o sim. Os meninos, quando recebiam o não, de não sair ou de ir para algum lugar ou assistir alguma coisa, quando eles recebiam o não, eles vinham para mim, né, para receber o sim. Aí eu perguntava: o que foi que seu pai falou? Não. Ele já disse que não, então é não. A gente precisa respeitar a fala do Exatamente. outro. E se você não concorda, você não vai discutir na frente. De jeito Você vai conversar com o seu cônjuge, dizer assim: olha, eu acredito que você poderia ter sido mais flexível nisso. Exatamente. Vamos tentar da outra vez? Mas tirar a autoridade, e isso desrespeita, isso traz... Vixe, então, é como se na cabeça da criança, do adolescente... Então ninguém sabe. Um diz uma coisa, outro diz outra. E eles percebem isso. E é Percebem. bom tomar cuidado com uma coisa, né? Que às vezes o psicólogo também tem a função, às vezes, de falar aquilo que não é bom de se ouvir, como eu já falei, mas porque faz parte da nossa profissão. Às vezes os pais têm o prazer de discutir na frente de um filho. E às vezes pior, tem o prazer de falar defeitos do outro. De pedir opinião ao filho. Assim, a gente às vezes lida com problemas muito complicados, né? Por exemplo, um pai que tem uma certa satisfação, por exemplo, de xingar a mãe na frente do filho, né? Uma mãe que gosta de falar, criticar, de falar os defeitos do pai na frente do filho. De ser irônico, sarcástico, né? Sarcástica. Então, assim, a gente tem que falar ao povo, né, exatamente o que a gente vê, né? Às vezes a gente escuta muito de quem vai falar sobre família, aquela família ideal, de propaganda de margarina, né? Aquele discurso muito bonito. Vivemos uma cultura hoje muito fantasiosa, né? Pela geração selfie que a gente vive, de querer passar uma imagem boa no Instagram, uma imagem boa no Facebook, né? A tecnologia trouxe pra gente um pouco disso também, de querer passar uma ideia daquilo que não é real. E eu vejo que a psicologia tem essa função, de mostrar aquilo que é real, né? De mostrar o que está por detrás da máscara, como você mesmo falou, né, Edith? Então, Patrícia, como é que você visualiza isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão desse mundo fantasioso aí, né, que a gente está vivendo, e como a gente pode pensar um pouco sobre isso. Sim. Esses dias eu estava vendo meu Instagram e eu passei por uma postagem de uma mulher, e ela contava justamente o que você está falando, né? Era uma foto de um aniversário. E essa foto linda, família toda ali, sorrisão, estampado na cara. Mas ela disse assim: essa foto representa o ano tal e foi a pior fase da minha vida em termos familiares. Mas a foto mostrava outra coisa. A foto não mostrava isso. Mas dentro dela estava tudo ruínas, né? Na família estava tudo ruínas. E graças a Deus isso foi transformado, né? E eles tiveram realmente ajuda e conseguiram lidar com isso. Mas como é interessante, né? A internet, as redes sociais é uma bênção,
tem muitos pontos positivos? Tem para nós. A terapia, na pandemia, foi feita, né, através do quê? Da internet, online. E glória a Deus por isso. Mas a gente percebe também que traz os malefícios. Que é o quê? Se eu estou com um problema no meu casamento e eu vejo essa família, né, de comercial de margarina lá. Que legal e tudo. Por que minha família não é assim? Eu começo a entrar num parafuso, numa crise dentro de mim, tipo assim, poxa, por quê? Mas tem coisas que, como até Edith falou, que podem ser reconstruídas, e não é o fim, e aí a pessoa acha que é o fim. Ou então fica tentando mostrar o que não existe, o que não tem, e forçando isso. E até os próprios filhos estão vendo aquilo ali, assistindo aquilo ali, fazendo a mesma coisa, reproduzindo a mesma coisa, e vira um ciclo, e vira um relacionamento superficial. Não há conversa, não há nada. A única preocupação é o quê? Mostrar algo para as pessoas, o que não existe dentro de casa. Edith, você acha que essa família de propaganda de margarina, onde a mãe está sempre feliz, bem arrumada, bonita, o pai também, dá um cheiro nos filhos, é uma ideia real? Ou você acha que é fantasiosa? Como é que você pode falar isso pra gente? A gente desde pequeno vê isso, né? O comercial das margarinas tinha essa característica. Na propaganda, né? É real, né? Na propaganda. Na propaganda. Pra gente não funciona. Até porque estamos lidando com pessoas. E pessoas, elas são únicas. Nós temos DNAs únicos. Somos únicos. E o que eu acho interessante disso tudo é como as pessoas entram nesse jogo, tá? De ficar procurando casaizinhos perfeitos, com dicas de como ter uma relação maravilhosa, fantástica. E começam a criar uma expectativa tão alta, que com certeza vão se frustrar. E cobrar do outro essa postura de perfeição. Mas ninguém quer pagar o preço de mudar o próprio comportamento. Não é? Eu escutei um dia desse uma pessoa dizendo que não amava mais o esposo porque ele não fazia nada para mudar. E aquela pessoa que se apresentou não agradava a ela. E eu tenho plena certeza de uma coisa: não tem prova de amor maior do que o outro olhar nele, naquela pessoa que está, e deixar que ela seja livre para ser quem ela quer na companhia dele. Você está entendendo? Sim. Eu não posso cobrar, eu não tenho esse direito de cobrar das pessoas que criem uma máscara para meu bem, para meu prazer. Está entendendo? Porque a perfeição está nisso, e transformar a vida do outro no inferno. É muito do que vemos, né? Muito do que vemos. Exatamente. Você falando isso, Edith, eu lembrei de uma coisa que eu li uma vez, um material que eu tenho lá na minha casa, sobre singularidade. E como a singularidade ela é deturpada, ela é afetada, ela é danificada. Por quê? Porque sempre o outro quer que a esposa ou o esposo, né, seja aquilo que ele não é. Moldar Sabe? conforme Moldar a necessidade. conforme a sua... Não é tipo assim, eu posso mudar para ser uma pessoa melhor. E eu preciso reconhecer minhas falhas, os passos que eu posso dar para fazer isso, para promover esse crescimento. Mas, por causa dessa influência da tecnologia, da internet, das famílias perfeitas que parecem, né, ser na rede social, lindas e maravilhosas e perfeitas, acaba que traz essa cobrança. E aí, a singularidade da pessoa, a pessoa não se conhece mais. Espera aí, quem eu sou? Quem eu sou realmente? Sabe? Exatamente. E isso é tão a crise de existência danoso, bate né? logo. Demais. Por quê? Porque eu não sou aquilo que o outro esperava que eu fosse, nem atingi o que eu esperava de mim. Ou seja, você em momento nenhum, você parou para olhar para dentro de você e dizer quem eu sou, o que eu quero, aonde eu quero chegar. Não é? 3 perguntas essenciais. Exatamente. Aí você olha para a internet, né, para as redes sociais, e você começa a querer desejar ser aquela outra pessoa. Aí vem um monte de situação. Vem ansiedade, depressão,
enfim, destruição, a parte da autoestima no chão ou inexistente. Alto grau de perfeccionismo. Exatamente. Uma autoculpa muito grande. De que traz cobrança danos, assim. do outro, de Exatamente, cobrança de si mesmo. mesmo, de querer atingir o céu sem nem levantar da cama. A internet, ultimamente, tem resultados imediatos. Exatamente. As redes sociais hoje têm lançado sonhos inatingíveis. Você pode ser milionário, não é? Guardando R$1. Guardando R$1 uma vez só, não é nem por dia. Porque um dia você pode chegar onde você quer. Enfim, não sei quanto você precisa para se sentir milionário. Enfim, porque tem gente que já tem o seu 1 milhão, mas quer 2 para ser milionário. Ou seja, eu não sei qual é o valor que você pretende. Não é? Então, as pessoas estão dizendo nas redes sociais que não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar para ser rico. Você não precisa correr atrás. Basta que você sonhe. Mas para a gente sonhar, é necessário a gente investir nesse sonho para adquirir ele. Então, assim, as pessoas perderam essa história de que eu preciso lutar por aquilo que eu quero. E outra coisa muito importante, né, que está falando sobre isso, é sobre começar pequeno. Eu falo muito isso nos atendimentos. Porque eu quero isso, eu quero ser rico, eu quero ser uma pessoa extremamente, assim, e sei lá, um foco que ele tem, um sonho que ele tem. Mas, na verdade, o começar pequeno, né? Começar nas pequenas coisas, pequenas mudanças que vão fazer a diferença dia após dia e que vai promover isso aos poucos, sabe? O que eu vejo é que o imediatismo, relacionamentos superficiais, imediatismo, certo? É a propaganda da família, né? Perfeita, sendo que não é perfeita, tem suas falhas, tem seus pontos que precisam crescer, amadurecer e mudar. E comunicação dentro de casa muito superficial, trincada, e um não entende o outro, e acaba que vira aquela confusão, aquele bolo, né, que você falou, emaranhado emocional. E tem mais. As pessoas, além disso, elas têm desistido muito fácil. Isso. Entendeu? Vão abrindo mão assim muito rápido, né? Muda assim como muda muito fácil de comportamento e temperamento e emoções, muda muito fácil também dos seus desejos. Desistimos muito fácil hoje em dia, né? Hoje temos dificuldade de lidar com eu acredito que está tudo muito em volta dessa cultura da felicidade, né? Eu costumo falar também muito sobre isso. A cultura da felicidade, a cultura do prazer, onde a gente tem que buscar o nosso prazer, todo tipo de sentimento desprazeroso a gente tem que anular e pular para outro. Por isso tantas relações, né, voláteis, por isso que as ideias de Zygmunt Bauman, né, as relações líquidas estão cada vez mais claras, né, a crítica que ele faz, o sociólogo e filósofo, são muito importantes. Só que assim, estamos falando, né, para um público e eles também falam conosco, né? Nós vamos, né, ouvir agora alguns depoimentos de pessoas aí que vão estar falando sobre a tecnologia, né? Um assunto que está passando aí, está transitando, né, por nós. Então vamos ouvir aí o pessoal de casa, né? Algumas pessoas que foram entrevistadas, né, e vão responder de como a tecnologia tem interferido nas relações familiares, tá bom? Vamos conferir o que o pessoal aí falou pra gente. Olha, eu acho que, sinceramente, há pontos positivos e negativos, certo? É certo que as redes sociais, elas encurtaram distâncias. Por exemplo, eu não moro com meus pais, então as redes sociais é uma forma de eu poder manter comunicação com eles, poder manter um diálogo, saber como é que estão as coisas, mesmo sem aquele contato diário, todo dia, pessoalmente. Mas eu também acho que, pelo contrário, quem tem esse contato diário pessoalmente é um ponto maléfico, porque você acaba se atentando mais às redes sociais e acaba esquecendo um pouco mais o convívio ali do dia a dia com seus pais. Acho que não só com os pais, com familiares, com família, com amigos também, isso acontece bastante. Você acaba se atentando demais ao mundo virtual e esquecendo o tete-a-tete, o cara a cara com as pessoas que você convive. Eu acho que a tecnologia tem afetado principalmente aí no aspecto positivo e negativo. Positivo é porque muitas vezes quando a distância entre parentes, familiares,
eles têm mais facilidade para se falarem, se encontrarem, muitas vezes na videochamada. E afeta muito numa relação pessoal, né? Uma relação quando há proximidade física. E acaba interferindo, às vezes a pessoa fica muito vidrada aí no celular e acaba se esquecendo do mundo real, digamos assim. Acho que é isso. Então, eu acho que a tecnologia ela veio como um recurso, né, de nos aproximar, principalmente em um mundo globalizado, da gente poder falar com várias pessoas da família em lugares bem distantes. Mas, infelizmente, é uma ferramenta que também trouxe um lado negativo, né? A gente vê famílias na mesma casa, cada vez mais distantes. E eu acho que tem que saber dosar, tem que ter um equilíbrio nisso aí. Mas, de modo geral, eu encaro muito mais positivo como negativo. Então, o que a gente percebe, e isso é comprovado através de alguns estudos científicos, é que o uso intensivo de redes sociais, eles estão causando um efeito nocivo similar a um vício, como drogas ou algo. E, obviamente, como todo vício, ele afeta a saúde da pessoa e afeta também a saúde das suas relações interpessoais, principalmente dentro de casa. Gravando. A importância da internet, da rede social, eu acho que hoje em torno da família, ela é muito importante, mas ela veio com tanta força que se misturaram muita coisa. E o importante hoje da família em relação a isso é que a gente procure filtrar aquilo que é bom, entendeu? A gente vive num mundo rodeado por coisas ruins também, mas nós que temos Deus, né, que podemos pedir orientação ao Senhor, a gente pode filtrar essas coisas boas que existem na rede social, né, que a gente consegue trabalhar através disso, né? Hoje está muito forte essa questão de internet e eu creio que tem muitas coisas boas, né, que a gente possa filtrar. E hoje eu acho que para a família, hoje seria a incumbência dos pais em relação a isso, ter cuidado com seus filhos, para que essas portas ela não sejam abertas, né? Essas portas que tem aí, muitas portas, você abre o celular, você abre a internet e tem muitas coisas ruins, e que a gente possa ficar, você que é pai, você que é mãe, você possa estar realmente de olho nos filhos para que essas portas não venham a ser abertas, para que eles possam acessar, né? Então tem muitas coisas boas, e a gente possa filtrar isso para nosso conhecimento e nossa vida. As redes sociais podem ter pontos negativos e positivos em relação à sua família. Eu vou dar um exemplo, né, bem prático, que quando a gente tá na mesa, a gente costuma hoje em dia, né, ficar com o celular. Isso é um ponto bem negativo para a interação da família. E o ponto positivo é que tem várias coisas na internet que a gente pode usar para benefício próprio. E é isso. Então, a tecnologia, né, ela tem afetado as relações familiares, gerando fragilização dos vínculos, né, dos vínculos de afetividade, né, com as famílias. Acaba que muitas vezes as crianças, os adolescentes, os pais, eles ficam no mesmo espaço, no mesmo ambiente, mas separados, né, devido a essa questão desse avanço tecnológico. Para mim, a tecnologia tem influenciado de forma negativa na vida das famílias, não é? Porque hoje a gente pode ver que a gente senta num lugar, senta numa mesa, uma família, cada um com seu celular, e assim é em casa. Em vez das pessoas estarem juntas, estarem conversando, estarem dialogando e resolvendo as causas, né, familiar, estão todas dispersas, cada vez mais dispersas. E eu acho que isso está trazendo um grande prejuízo à nossa família, à sociedade em geral. A família é a base de tudo, não é isso? Ao mesmo tempo que a tecnologia tem nos ajudado muito em muitas coisas, né, nos aproximado, mas ao mesmo tempo tem nos afastado muito. Por exemplo, na minha casa são 3 pessoas. E eu já percebi que quando a gente está em cômodos diferentes, a gente tem preguiça de falar um com o outro e vai falando no celular. Então, eu entendo que, ao mesmo tempo que a tecnologia tem nos ajudado muito, ela tem nos afastado dentro de casa. Então, a gente colocou uma regra que na hora do almoço, nas horas das refeições, na hora dos lazeres, a gente vai ficar longe do celular, porque a gente precisa estar conectado, né? Ter nosso momento de família. Bem, pessoal, aí estão os depoimentos, né? Falando sobre um tema
muito importante, que é justamente essa realidade que a gente vive hoje em dia, né? Das tecnologias que estão entrando, né, cada vez mais na nossa realidade. Na verdade, não tem como nós vivermos sem tecnologia, né? É uma realidade e é uma realidade que já vai fazer parte do nosso futuro, né? Não é uma coisa passageira, é uma coisa que está aí e chegou para ficar, né? Como é que vocês têm visto isso, né? Essa tecnologia dentro das famílias, nas relações familiares? Eu percebo que quanto mais cresce, não é, a possibilidade do outro, a facilidade de receber, não é, de ter uma internet em casa, um smartphone, porque antes as pessoas tinham uma televisão, você estava em casa, no ambiente de casa, a televisão estava na sala, você se reunia na cozinha para jantar, aquele momento de integração. Quando ia para a sala, ninguém falava mais nada. A televisão reinava. Hoje, a televisão está ligada, o smartphone na mão. Cada um vivendo a sua realidade. Não é? A quantidade de membros que tiver em casa, desde o mais novinho ao mais velho, está sempre com o smartphone na mão, tá nas redes sociais, está vivendo ali aquele momento dele. Não há esse diálogo tão necessário. Né? Se perde esse diálogo necessário. E as pessoas, elas estão vivendo o seu mundinho, estão ali presas naquele mundinho. A tecnologia, ela serviu para aproximar pessoas distantes da gente, só que, infelizmente, elas estão sendo usadas para afastar pessoas próximas. Tem esses dois movimentos, né? Exatamente. Um positivo, mas também um negativo. As pessoas, elas vivem no mesmo ambiente, mas não convivem nesse ambiente. Interessante o que você está falando, porque eu recebo muitos adolescentes em meu consultório, que quando você vai conversar e vai saber a demanda, né? A mãe traz a demanda, a ansiedade. Eu acredito que ele está com problemas com ansiedade, ele está depressivo e tal. E quando você senta para conversar, você percebe que esse adolescente é um adolescente que tem um medo muito grande ou uma ansiedade muito grande, mas vive conectado. A internet, para ele, é onde ele faz relacionamentos, é onde ele se comunica. Se ele está no quarto, ele não tem a postura e a atitude de se levantar para ir falar com a mãe no outro quarto. Ele fala pelo WhatsApp, ele manda mensagem, sabe? E tenho percebido uma timidez assim, muito grande nesses jovens de hoje, que vem com essa demanda de medo, de pânico, de ansiedade. Uma timidez muito grande, eles não conseguem estar no lugar com muita gente. E você vê a exposição a jogos de forma exagerada. Muitas horas, teve uma vez que eu conversando com ele, eu fico 9 horas só aqui. Completamente viciados. Completamente viciados. E isso afeta, porque não há comunicação. Aí você tem que fazer um trabalho de quê? De fazer com que o adolescente, o menino ou a menina, converse mais, tenha um momento de lazer com a família, tenha um momento de lazer para si, fora do seu quarto. Mas é jogo, o meu lazer é jogo. Não, fora isso. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de andar de bicicleta. Então, vá andar de bicicleta, vá sair com a sua família, sabe? E é interessante como afeta, como a tecnologia tem afetado principalmente essa coisa da comunicação, do diálogo. Então você vai, porque eu não sabia que meu filho estava dessa forma. Por quê? Porque não há conversa, porque não há diálogo, sabe? E isso tem sido cada vez mais constante e presente nas famílias. E a interação tem sido cada vez mais virtual, né? Isso. Alguns amiguinhos que moram em outros estados, distantes, há uma interação, você falou sobre jogos, né? E existe uma interação também entre eles, entre a rede que joga, Exatamente. né? Antigamente, por exemplo, havia umas lan houses onde a gente saía de nossa casa para jogar junto com o nosso colega de rua, o nosso amiguinho, nosso primo. Exatamente. Hoje em dia não, a gente joga com um colega que mora no Rio Grande do Sul, mora em Portugal, mora no Japão, qualquer parte do mundo a gente interage. Então tem essa interação a nível macro, né? Eu lembro que quando eu ia sair para brincar, minha mãe fazia... Quem é? Eu não conheço. Traga aqui em casa. Perdeu isso. Isso realmente ficou completamente perdido. E tem mais. A pessoa diz, eu tenho 3.000 amigos. Cita os nomes.
Não tem dois. A mão fica... Sim. Os dedos são muitos. Porque esses relacionamentos são superficiais. É Exatamente. naquele momento ali jogando. É quantitativo. Isso, E exatamente. nunca qualitativo. E tem mais, o que eu fico impressionada é um texto que eu escuto muito das mães, na escuta, principalmente na escuta pastoral, né? A mãe dizendo, não, ele está dizendo que eu desrespeitei ele, porque eu não respeitei a privacidade dele. Eu ouço muito Como isso assim, também. gente? A casa é de todo mundo. O quarto é só... Não, o quarto é do irmão. Não há privacidade. Você é a mãe. Você precisa saber o que ele está vendo. Exatamente. Gente, é bom lembrar que, além de Patrícia e Edith serem psicólogas, elas também são duas pastoras aqui da igreja. E nós também temos o trabalho de aconselhamento pastoral, né, que atinge a parte da área espiritual. E elas, além de fazer o trabalho de psicologia, elas também fazem, junto com seus maridos, os esposos, né, são pastores também, o aconselhamento pastoral, que também é uma parte fundamental na nossa saúde, né? Só que tem uma coisa importante, gente, que eu tenho observado no consultório com adolescentes, e vocês também atendem, né, Patrícia? Que muitas das vezes o adolescente tem confiado a a gente pode chamar inicialmente de estranho, só que não é um estranho para eles, né? Eles têm confiado a esses amigos virtuais, né, seus segredos, e não têm confiado a seus pais. E a gente costuma sempre colocar como erro o fato deles estarem confiando em um estranho. Mas será que não existe também um erro por parte dos pais também? Sim, é muito importante, foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque assim, às vezes, por achar que é imaturo e realmente é imaturo por causa da idade, é imaturo porque não tem vivência, né? E muitas decisões que são tomadas de forma imatura, escolhas, e o pai e a mãe são mentores ali naquele momento para poder direcionar. Mas eu percebo também que os pais às vezes não ouvem. Eles não ouvem, eles olham para o filho e eles querem que seja da forma que eles acham que tem que ser. Não estou falando que não é para ser, porque existem regras, né? Mas o diálogo e os acordos valem muito nesse momento, sabe, pai e mãe? Valem muito, de verdade. Então, assim, aprender a ouvir, e quando o adolescente se sentir à vontade de colocar para fora tudo aquilo que... Né, se sentir à vontade de dizer aquilo que está no coração, e se expor e falar, né, muitas vezes os segredos, digamos assim, ele precisa encontrar um ambiente favorável, a confiança. O pai e a mãe precisam aprender a ouvir, mesmo já sabendo o que vai dizer. Inclusive, ler sinais. Exatamente. A gente precisa estar atento. Tem uma sensibilidade, né, a isso. Exatamente. Então, assim, eu percebo que, porque minha mãe não me ouve. Porque eu, como mãe também, muitas vezes, eu já cheguei para meu filho e digo, eu já sei o que você vai dizer. Fulano, eu já sei o que você vai dizer isso, isso e isso. E era o que ele ia dizer, mas deixa ele falar. Porque na fala a pessoa vai se expondo e vai se sentindo à vontade. Você tá sentindo ouvida pela outra pessoa, então você vai falar. Você vai se sentir à vontade de falar. Então acontece que muitas vezes, eu já sei o que você vai dizer, e a resposta é não. Entende? É assim. Deixa ele falar, deixa ela falar. Deixa ele se expor, deixa ela se expor. E aí, depois disso, filho, sabe por quê? Eu não vou deixar, por causa disso, a comunicação. Que é outra coisa que tem afetado, que a gente vem falando desde o início aqui. Comunicação trincada, a comunicação superficial, sabe? Inexistente. Aí o filho se torna passivo, por quê? Porque não sente o ambiente ali para falar. E aí, quando quer falar, aí já se torna agressivo. Sim. Entende? Já passa para outra vertente, já passa para outro lado, a agressividade, e aí fica aquela confusão, tem sabe? Uma ilusão também, né? Que é tipo a ilusão do pai e da mãe pegar o WhatsApp do filho e fiscalizar. E, na verdade, será que isso, de fato, é um ganho de confiança, né? Será que é uma confiança? Aí você pegar o WhatsApp da pessoa e ver lá... será que esse manejo é o mais coerente, é o mais correto? É interessante essa questão, que sempre existiu isso. Desde que o mundo é mundo, desde que pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Antes era o diário. Hoje é o diário. Fiscalizava virtual, o diário, né? Não é? Eu sempre achei aí sim um abuso, tá? De você... A palavra é abuso mesmo. É né? abuso.
você pegar aquilo e ir lá fiscalizar, você não precisa disso. Se teu filho tem confiança em você, ele vai falar para você o que ele está colocando ali. Só que será que temos pais seguros para isso, Não, Edith? não temos. Não temos. A palavra, interessante que a palavra de Deus diz o seguinte, tem uma coisa que casa bem direitinho com o que a gente está falando. Do que reclama um homem, a não ser dos seus próprios pecados? Meu filho, ele não fala. Ele não fala, ele vive trancado, ele vive calado. Eu pergunto as coisas, ele faz sim, não. Ele nem chora. Teu filho, em algum momento, chorou, você disse, cala a boca, engula o choro. Eu não quero ouvir você falando. Então, tudo isso levou a isso. Ele não ficou calado, nem preso de seus sentimentos, de repente, não. É uma escada. De percepção dos sinais, que é isso que você está Exatamente. falando. E tudo que eu falo, em algum momento, vai trazer de volta. Né? Para toda ação, há uma reação. Se eu passei a vida toda dizendo para o meu filho, pequenininho, ele foi crescendo, engula o choro, não quero ouvir você falando. Você fala muito, menino. Em algum momento ele vai silenciar. E aquilo vai me incomodar, não fui eu que sugeri a ele fazer isso. É claro que existe um risco, né? Claro. De você ter um filho que está se abrindo muito mais com alguém que ele conheceu há pouco tempo e que, pelo fato de jogarem durante horas ou terem contato durante muito tempo de modo virtual, confiarem mais nos pais. Só que é exatamente isso que você falou, Edith, que é importante para a gente guardar, né? O problema está na pergunta do porquê que este filho não confia neste pai para contar os seus piores erros, os seus piores pecados, as suas piores transgressões. E a pergunta, Patrícia, que a gente pode pensar é o seguinte: por que será que é tão difícil para os pais ouvirem? Né? Vamos ser claros aqui, né? Por que será que é difícil, né, para os pais ouvirem, por exemplo, de um filho que ele está vendo pornografia, que ele deu um beijo na boca de uma menina, né? Que ele experimentou uma droga, né? Então a gente vai tendo essas coisas que a gente na psicologia sabe que são inserções até no campo adulto de maneira precoce, sim, né? Estranha, sim. Mas por que será que temos tanta dificuldade de lidar com isso, né? Claro que é algo assustador lidar com algo tão estranho, né? Muitas das vezes até uma experiência homossexual, por exemplo, né? Que o filho acaba passando porque vivemos em uma realidade de sexualidade muito variada, né? Então, esses tipos de acontecimentos, né, que a gente pode colocar como algumas palavras importantes aqui, erros, quedas, pecados, atitudes contrárias à ética da família, né? E a questão é, será que o caminho é a fiscalização do telefone celular? Ou será que o caminho seria serem pais abertos a ouvir estes filhos, independente daquilo que eles venham trazer? Olha só, uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? Por Sobre favor. a questão do WhatsApp. O filho, ele tem que entender que a idade dele ali, ele não vai entender certas coisas, ele não vai ter como a gente explicar naquele momento certas atitudes que nós vamos tomar diante de decisões que temos que ter ali, posturas que temos que ter. Então, assim, quando você conversa com o seu filho, você tem essa conversa cada vez mais desenvolvida no sentido de comunicar aquilo que você precisa, né? Uma forma assertiva de comunicação. Você vai ter a confiança do seu filho a ponto de você saber a senha do celular dele, você pegar o celular dele, se você precisar olhar o WhatsApp, você vai olhar. Se você não precisar, você não vai. Certo? Mas tudo começa, não é na fiscalização. Mas no acordo. Filho, eu vou olhar seu celular, tá certo? Para o seu bem. E já começar da seguinte forma: filho, mamãe está comprando o celular para você. Mamãe Isso, está começa comprando. aí, do início, né? Mamãe está comprando o celular para você. Mamãe vai te presentear. Tem internet. Mamãe, tá entendendo? Mas eu vou estar sempre junto com você, eu vou estar olhando. Por quê? Me dá. Não estou querendo, não como uma forma de punição, Isso. mas como uma forma de
nós somos uma família. E eu assim, não tenho segredos para você, cuidado, você não né? tem O segredos cuidado, para mim. né? E o porquê também. Por quê? Porque você sabe que ao mesmo tempo que é muito bom Instagram, WhatsApp, seja lá o que for, também tem seus perigos. O esclarecimento. O esclarecimento. E mostrar os perigos. Tem gente que não esclarece os filhos. Não, eu estou protegendo. Isso não é proteção. Entendam, papai e mamãe. Proteger filho não é privar ele da realidade. Exatamente. Já diria Viktor Frankl, né? Que ele fala que a liberdade, ela sempre será escrava da responsabilidade. Exatamente. Então, sermos livres não anula o fato de sermos responsáveis pelos nossos atos. Exatamente. E tem uma coisa que é importante, como a gente está falando bastante sobre adolescente, né, Patrícia? Que assim, estamos falando de pessoas ainda em formação. E em formação de caráter. Isso. Né? E como Edith falou no começo, a questão da ética, né, que está muito ligada à figura do próprio pai também. Então, tudo isso é um processo, né? Eu queria que vocês falassem também só uma ponderação, estamos já perto do fim, de falar sobre essa questão da tecnologia na relação de marido e mulher. Como é que vocês têm visto isso na questão do marido e da esposa, né? A tecnologia. Ultimamente um caos. Eu percebi na caos. sua cara quando eu fiz a pergunta. Eu acho interessante que a gente quer ter a senha do filho, mas não quer dar a nossa senha para o marido. O nosso marido, né? Não é? Por que não? Qual é o problema? Eu não tenho segredos. Exatamente. Tá? Eu tenho a minha individualidade. Tenho. Uhum. A gente toma café com uma amiga. Claro. O marido vai ao futebol. Qual é o problema? Agora, nós compartilhamos das mesmas coisas. Tá? Não preciso disso. Eu não preciso me esconder atrás de uma senha. Não tem nada naquele celular que ele não possa ver. Tá? Então, assim, é necessário também esse vínculo de confiança, coisa que está sendo perdida. Eu casei com a figura e não confio nele. Como assim, gente? Como assim? Você não confia? Estranho, Você né? divide a mesma cama. É no mínimo estranho. Você se alimenta do mesmo alimento que ele. Vocês fazem amor. E você não confia nele e ele não confia em você a ponto de um celular não entra na cabeça. Então, e é algo que a gente tem que ir trabalhando também muito aos poucos, para que a pessoa entenda que se ela não pode confiar no parceiro dela, vai confiar em quem? Em quem? Interessante que a pergunta sobre tecnologia, smartphone, e sempre aponta para a intimidade, né, Patrícia? Exatamente. Né? Como está conectado as coisas, né? Mas por quê? Porque somos uma geração muito sexualizada, uma geração que se expõe demais. Somos uma geração que, infelizmente, a gente tem se tornado público aquilo que é privado. E interessante é a questão também além da falta de confiança, é achar que o outro vai fazer um juízo de valor sobre aquilo que você está vendo ou ouvindo. E também a questão de achar que tudo posso esconder. Né? Eu posso esconder, tá? Aqui no meu celular eu posso esconder. Não há como esconder, entendeu? Deus está vendo tudo também. E não esconde a nossa consciência, né? Exatamente. Nos acusa de alguma e eu forma, tenho né? a plena certeza do que eu estou fazendo. Então, se eu estou passando a senha, se eu não posso, minha esposa, meu esposo não pode ver, você está se auto-enganando. Sim. Você deixa de dormir bem. Porque o teu maior conselheiro vai ser o travesseiro. Você vai encostar a cabeça tranquilamente, sabendo que você passou a senha porque está fazendo algo errado. Algo errado que você já colocou como errado. Sim. Não foi nem a outra pessoa, porque a outra pessoa nem está vendo, nem está sabendo. Além do mais que hoje em dia, né, a traição virou um comportamento natural. Eu costumo falar que se tornou algo estranho você não ter um caso amoroso, né? E, Patrícia, de certa forma a tecnologia, o smartphone e essa cultura do selfie, né? Selfie que eu falo se estende, não é só as fotos, né? É a troca de vídeos, né, e etc. Como é que tu tem visto isso, né? Olha, na verdade, essa informação exagerada que chega e que a gente dá e a gente recebe, né? Isso é muito bom em alguns aspectos, porque você tem uma informação rápida. Se eu quero algum dado, alguma coisa, eu vou lá no Google, coloco e já tenho, né? Mas, em contrapartida, coisas como esses conteúdos, né, que acabam sendo disseminados de forma muito, muito rápida,
né, acabam também trazendo celeumas, situações difíceis nos relacionamentos, a quebra de confiança, sabe, nos casamentos. Eu costumo muito assim, a gente, como cristão, a gente costuma, eu e meu esposo, né, costumamos pensar da seguinte forma: a gente, como cristão, a gente precisa entender que acima desse alinhamento que eu tenho com meu esposo, tem o temor de Deus. Quando eu penso assim, meu marido pode estar me traindo, ele tem temor de Deus, então ele mesmo se ele pensar, ele vai ter o Espírito Santo ali dizendo assim, tá errado, sabe? Mas acima disso, uma boa conversa faz toda a diferença. Estou sendo tentado, não tô aguentando isso, sabe? Estou precisando disso. Tem uma necessidade. Qual é essa necessidade, meu filho? É essa aqui. Eu quero conversar mais, eu quero ficar mais calado. Mas por que você quer ficar mais calado? Qual a tua motivação? Entende? E lutar sozinho é muito difícil. É difícil demais. Dividir com o outro é muito mais fácil. Meninas, é o seguinte, eu estava lembrando do episódio que me marcou muito, né? Eu estava até na palestra com a minha esposa. Hoje a minha esposa, na época era minha noiva, né? A Rebeca também é psicóloga. E eu vou citar o nome dela porque é uma autora conhecida. Ela morava aqui em Natal, agora está no Rio de Janeiro, que é Norma Braga, né? Uma presbiteriana, professora, que tem uma habilidade muito grande para tratar sobre temas desse nível, né? De feminismo e tal. E ela iria falar para um público de adolescentes sobre feminismo. Só que eu percebi que ela observou o público e tinha muitos casais. E ela, durante a palestra, ela trouxe uma fala riquíssima, achei interessante demais. Ela disse assim, gente, uma coisa que eu gosto muito é quando eu chego em casa, aí eu começo a relaxar, eu tomo um banho, aí eu troco minha roupa, coloco uma roupa confortável, aí eu vou para minha cama e vou começar a confessar as minhas tentações, os meus pecados para o meu marido. Quando ela falou isso, naquela hora teve um momento psicólogo, eu olhei para a plateia. E quando eu olho para a plateia, eu vejo muitos adolescentes e casais com aqueles olhos arregalados, impactados com a fala, né? Que teoricamente é uma fala natural. A gente fala um público cristão, mas a gente pode falar isso a qualquer público, né? Ter esta liberdade de você confessar as suas tentações, pecados e erros cometidos num ano, né? Imaturidade. Não é? Para a gente chegar a esse nível, precisa muito complemento. Por quê? Porque o outro, ele precisa estar preparado em maturidade para ouvir também. E ajudar. Não acusar. Muito importante. Não usar aquilo contra mim e contra a relação. Mas estamos juntos. Nós vamos vencer essa situação. Lembra do não time? Se sentir, somos um time. Exatamente. Não se sentir diminuído, né? Mexeu nos preços, me senti diminuído, mexeu na minha masculinidade, porque ela falou das tentações. A gente precisa ter a certeza de com quem eu estou. Este homem me completa e eu completo a ele. Então, a coisa fica muito mais estabilizado, seguro, não é? Então, assim, e eu posso adquirir, eu posso chegar a essa maturidade aos 3, 4, você pode chegar com 1 ano de casado, porque isso é prática. Pratique isso todos os dias. Transparência é uma palavra muito a verdade, necessária, né? É a verdade. Né? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará e liberta de um sentido geral. Quando você fala a verdade para o outro, você se liberta daquilo que estava te aprisionando, daquilo que estava causando tanta dor e causando tanta doença, com a psicossomatização dos processos. Psicossomatização, que é... Exato. Explique para o público o que é psicossomatização. A psicossomatização é quando você tem aquela dor emocional, você não coloca para fora, não trata, e ela sai como uma resposta, como uma doença física, tá? Um câncer, doenças da pele, além de alergias, doenças do aparelho digestivo, no contexto geral. A mente, ela tem esse poder de provocar em você a resposta daquilo que está sendo machucado emocionalmente. Se você não fala, não há cura. Se não há cura,
o corpo adoece. Uma coisa muito importante também que a gente precisa pontuar é que às vezes a gente quer, no casamento e na nossa vida, parecer que somos fortes, sabe? O orgulho, aquela coisa, não, eu sou forte, não, eu vou aguentar sozinho, não isso, não aquilo, e fica colocando para dentro, né? E internalizando as dificuldades, não aceita ser vulnerável, porque nós somos vulneráveis e nós precisamos aceitar essa verdade na nossa vida, mas entendendo também que nos fracassos, nos erros, nós podemos tirar um grande aprendizado. É muito pedagógico. Eu escutei uma fala na internet, sinceramente eu não lembro o autor dessa fala, mas eu achei muito interessante para os dias de hoje, para aquilo que estamos vivendo. Não é? As pessoas estão tão afastadas e a gente escuta muito: meu marido não me abraça mais, o meu marido não percebe o meu sofrimento, ou minha esposa ela não me enxerga, eu chego em casa triste, não recebo um abraço. Aí eu escutei uma fala, eu digo: rapaz, isso é verdade. Um rapaz dizendo para uma moça, numa conversa, num diálogo, ele dizia o seguinte: nós só nos aproximamos das pessoas para dar um abraço, para acolher aquelas pessoas que estão chorando, aquelas pessoas que estão falando, que estão sofrendo. Nós não nos aproximamos para abraçar ninguém que está perfeitamente forte. Você pode estar forte por fora, você pode não estar demonstrando, e para isso precisa de humildade, a tal da humildade que a gente já falou, de reconhecer de que naquele momento eu estou fraco, eu estou chorando, eu estou triste. Você vai ser acolhido. De fato, a gente só abraça aquele que está pedindo o abraço. Pois é, gente, a gente sabe que é um tema que não se esgota, né? Assim tão facilmente, em tão pouco tempo, mas já estamos chegando no fim do nosso segundo divã, né? Não fiquem com saudade, aqueles que estão nos acompanhando, né? Coloquem, comentem no chat, né? Falem, aí usem o discurso, né? Façam perguntas, façam questões, né? Façam colocações. Mas quando for algo um pouco mais doloroso, mais íntimo, né? A nossa igreja oferta aí os atendimentos psicológicos, tanto atendimentos aqui na igreja, né? Que é mais para... Existe uma análise socioeconômica para os atendimentos gratuitos, mas também nós temos a rede externa com os psicólogos aqui da igreja mesmo também, que fazem atendimentos particulares. Então, temos ofertado, o serviço tem alcançado muitas pessoas, né? Então, veja também este momento de reflexão para que você possa ter a oportunidade de se descobrir, né? Enquanto sujeito, né? Foi dito aqui que a fala, ela é essencial, né? Nós trabalhamos com a palavra, né? Ela é curativa, né? Doenças são palavras não ditas, né? Como diria o Papa Lacan. Então, isso quer dizer que nós adoecemos quando não falamos, né? Então, se a cura vem pela fala, nós precisamos falar para curar, para evitar com que estes problemas que a gente tem, que muitas das vezes começam com uma tremedeira, né? Começa com essa falta de ar, se estende para a barriga, para o estômago. Eu sempre costumo falar que... Por quê? Porque o estômago é o segundo órgão do corpo que tem mais nervos, né? Só perde para o cérebro. Mas nós precisamos fazer um fechamento, né? Então, para isso, eu vou pedir para que vocês, em 30 segundos aí, né? Tragam uma mensagem reflexiva. Este quadro agora é o quadro Pense Nisso, né? Para que nós possamos não sintetizar não apenas, mas trazer uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Sobre esse tema, sobre aquilo que eles devem guardar, né? Daquilo que foi dito neste Udivã 2. Bom, gente, o que eu deixo para reflexão de todos, inclusive para mim, tá? É que a comunicação ela tem que ser reconstruída. Tá? Como começar aprendendo a falar. Muitas das vezes as palavras, as palavras corretas, elas não são ditas. E o que você coloca para fora é aquilo que você nem quis dizer, é aquilo que você está só sentindo, mas não é verdadeiramente aquilo que você tem que colocar. Tá? Fale para o outro das suas emoções. Fale aquilo que está incomodando. Esse discurso de ele sabe o que eu estou sentindo. Ele não tem bola de cristal. Ela não tem bola de cristal. Ela não pode adivinhar, nem ele pode adivinhar.
fale. Porque quando você fala, tá certo? Você está colocando para fora aquilo que está incomodando na relação. E da outra parte, para quem ouve, não só ouça os sons como palavras, sílabas, ruídos. Escute verdadeiramente. Pare de estar com ansiedade já formulando a resposta. Simplesmente escute. Depois você formula a resposta. É por isso que na internet muita gente acha mais fácil a comunicação, porque tem aquele tempo de respirar, escrever, apagar, escrever de novo. A edição, né? Exatamente. Então, quando você estiver diante do outro, olho nos olhos, converse. Seja seu filho, seja sua filha, seja sua irmã, seja seu irmão, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó. Olhe nos olhos e fale. Fale sem agressividade. Fale apenas para que o outro escute e entenda a sua dor. Patrícia? Pais, mães, filhos, cada vez mais busquem essa comunicação mais profunda, sabe? Não superficial, mais profunda. Papais e mamães, revejam o tempo que seu filho está exposto à internet, às redes sociais. Tentem, busquem, procurem ter um tempo juntos de lazer, olhando no olho um do outro, sabe? Lendo a expressão corporal um do outro, tendo essa sensibilidade. Revejam essa comunicação que está trincada, que não está acontecendo, não está fluindo. Melhorem essa comunicação. Pais, ouçam mais os filhos. Filhos, ouçam mais os pais também, porque muitas vezes não ouvem, sabe? E lembrem-se, vocês são um time. E esse time, um ajuda o outro para que haja a vitória desse time. Então, um ajuda o outro, ajude um ao outro e queiram que esse alinhamento na família de vocês seja cada vez mais desenvolvido, para que haja essa estabilidade, para que haja essa base solidificada cada vez mais. Edith, muito obrigado pela sua participação. Patrícia também. Eu que agradeço. Ótimo, foi excelente, foi incrível mesmo, né? Pessoal, esse foi o nosso Divan 2. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.